E aí eu fui um gerente ruim, péssimo por 2 anos, na minha visão, hoje. Por que você diz? Porque eu queria ser o seu Ronaldo. Eu queria ser o seu Ronaldo. Eu tratava minha equipe, eu batia, falava alto e aquela esculachava. E eu achava que eu era bom porque eles não conseguiam vender, porque eu não conseguia formar e ensinar ninguém. Só que eu continuava vendendo. Então a escola sempre batia a meta. Eu continuava ganhando muito bem, porque eu negociei uma comissão mais alta quando eu fui voltar. Eu falava assim, cara, vocês não dão conta, olha aqui, eu faço porque vocês não fazem. Eu fazia isso com a minha equipe. Nossa, Gui, isso é verdade. Isso é uma cultura. Eu tive um patrão, ele era muito bom, mas ele queria ensinar aquilo que ele, como ele foi aprendido. Exato. Só que o tempo vão mudando, as pessoas vão mudando, e a gente quer sempre aplicar aquilo que a gente aprendeu, do modo que a gente aprendeu. Exato. E às vezes não é o modo correto, né? Isso é uma cultura, né? Pode concluir. Não, mas é isso. As coisas vão mudando. E essa percepção do gestor que a gente tem que ter de que, peraí, essa pessoa tem outra história, tem outra vivência, né? Essas pessoas que eu vou gerir não é igual eu era com 15, 16, 20, né? Exato. E uma coisa é um senhor de 60 anos Sim. que grita, que fala, que você fala assim, não, o cara foi educado assim. Outra coisa é um moleque de 20. Sim. E eu achava ruim quando ele fazia, eu fazia igual, eu fazia pior, eu acho. Então, eu acho que é síndrome do pequeno poder que chama isso. Gerente, eu sou foda. E, cara, eu era gerente. Hoje eu vou olhar assim e falar... Não me desvalorizando, porque eu valorizo muito. Cara, eu era gerente de uma empresa eu gerenciava 3, 4 pessoas, assim, porque a equipe foi diminuindo ao longo do tempo. O curso não foi precisando de tantos professores mais. Foi diminuindo o número de alunos, porque todo mundo já tinha computador em casa. O pessoal não precisava da escola para mexer no computador. Então, assim, eu fui um gerente muito ruim de gestão de pessoas, que é o nosso assunto de hoje. Eu era bom de resultado, ruim de gestão de pessoas. Então eu era ruim. Porque o gerente bom é aquele que a equipe dá resultado. Que você era um bom vendedor. Eu continuava sendo vendedor. Nossa, isso é outro problema. Daria outro podcast. Trabalhei numa grande empresa, o Valdo sabe, né? Era o melhor vendedor da empresa. Era assim, negável. Ele negociando, eu ficava chocado. Aí, só que essa empresa não sei como é que chama esse tipo de... Vem o melhor vendedor, vira gerente da loja. Por tempo de casa e não por Nossa. perfil, né? E ele fazia erros básicos, assim, que... Eu falei, gente, mas eu não faço isso. Erros assim... Eu falei, gente, não tem lógica. Por quê? Porque era o melhor vendedor, mas era um péssimo gerente. Quando eu saí da Microlins, a gente tinha uma média de 230 alunos. E eu fazia 60% dessas matrículas. A gente era em 3 vendedores, eu fazia de 50% a 60% das matrículas. Eu tenho esses números até hoje. Um ano que eu fiquei fora, a escola baixou para 130 alunos. E não foi só por conta de mim. A gerente estava saindo, ela já estava desanimada. Outro vendedor não parou. Aí quando eu voltei, eu tinha 1 ano de cadastro ali para trabalhar muito. Então eu voltei, cara, eu lembro... Eu voltei em setembro... Eu aceitei a proposta em agosto, tirei 1 ou 2 semanas. Voltei em setembro de 2015. De setembro de 2015 até março de 2016 foi a época, antes de eu me tornar supervisor, que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Eu lembro uma comissão minha que me marcou muito. Fevereiro ou março de 2016, que eu ganhei R$3.500 de comissão. Caramba. Meu salário fixo era R$1.500, eu acho. Que eu voltei como gerente com esse salário, que dava um salário mínimo e meio, nem isso. Mas eu ganhava muita comissão. E foi quando eu troquei de carro. Aí eu saí do Golzinho e fui para um Golf sapão, que tirou uns 3 anos de vida útil da minha vida. De expectativa de vida, eu acho. Que quebrava muito, só abastecia a gasolina. Nossa, como passei raiva com aquele carro. Mas era bonito. Tinha ar, tinha direção. Mas foi uma época muito boa. Porque eu peguei esse gap de 1 ano, que a escola não teve muita venda e tinha todos os cadastros ali. Eu peguei para trabalhar, então a gente fez muita matrícula. E isso subiu pra minha cabeça. Isso hoje eu consigo ver. Então foram 2 anos ali, de setembro de 2015 até o final ali de 2017. Pode colocar até mais de 2 anos. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso. Você acha que a sua má gestão foi por falta de experiência ou falta de treinamento? Falta de treinamento. Essa pergunta você tirou da minha boca, hein? Porque, na verdade, assim, essa realidade que você passou acontece em muitas empresas hoje, né? Sim. Uma pessoa que vende muito, um péssimo gestor. Então, alguém que poderia supervisionar você também não fez o papel de, de repente, achar essa deficiência e, além de vendedor, fazer de você um ótimo gestor. Exato. Né? Então, nessa empresa, nesse momento, de repente, essa conexão faltou de alguém. Até da franqueadora. Porque a franqueadora, que eu falei, participava de muito treinamento.
Só que eu participava de treinamento de venda. Eu virei gerente. Não tinha o treinamento dos gerentes. Tinha reunião de franqueados, que eu até vim, que o São Ronaldo mandava eu vir. Com 19 anos, com 20 anos, eu vim em reunião de franqueado, porque ele não tinha mais saco pra isso, ele falava. Foi bom de network, mas... E eu vinha nas reuniões de vendas. Eu não tinha reunião de gerentes. Não tinha treinamento de gestão de pessoas. Eu acho que isso era uma cultura, então, da época. Da franqueadora. Foca em venda. A franqueadora ganha dinheiro com royalties. O que é o royalties? É pagamento de matrícula. A Microlins existe hoje ainda? Existe. Hoje a Microlins... Cara, é da Movedu, que é a franqueadora aqui em São José do Rio Preto, ali na Avenida Badibacite, né? É a franqueadora da Microlins, da Prepara, People. Tem várias marcas grandes, assim. É do Rogério Gabriel, o dono. A Microlins existe, é a escola de cursos, eu acho que mais tradicional que tem. Hoje a Prepara é muito forte também. Na época a gente tinha rivalidade, né? Sangue azul. Mas então foi falta de treinamento mesmo. E aí eu comecei a melhorar quando eu comecei na faculdade, eu lembro... Eu terminei a faculdade em 2017, foi isso mesmo. Aí eu me formei em administração, ganhei o prêmio de melhor aluno da faculdade, tem a plaquinha lá, vocês estavam falando, tenho orgulho dela. Essa placa eu nunca passava nem perto de ser o melhor aluno da faculdade. Ganhei, cara, o mérito acadêmico de melhor aluno da turma, foi legal. E aí em 2018 eu comecei a pós em gestão de pessoas porque eu queria dar aula na faculdade. Então eu conversei com o coordenador do curso e ele falou assim, você tem que ter pelo menos uma especialização. Falei, vou fazer gestão de pessoas. Nossa, isso é outra coisa. Cultura de faculdade é dar aula em faculdade. Eu queria muito, cara, queria muito. Realizei esse sonho, mas, assim, a pós foi pra isso. A pós, ela começou com matérias muito assertivas pra mim. A primeira foi RH, foi onde eu aprendi sobre DSR, umas coisas assim que a gente não tinha na Microlins, porque ninguém sabia que era isso direito. Fui aprendendo umas coisas e a segunda ou terceira matéria falou sobre ensinou sobre feedback pro gestor, onde ele pede pra equipe dar feedback pra ele e ele fica quieto, engolindo caroço. Nossa. E eu comecei a fazer isso com a minha equipe. Então, sentava com eles. O Henrique, o Igor, o Bruno, o pessoal, sentava com eles. Fala aí o que eu tenho que melhorar. E eles tinham até um pouco assim de receio, porque a gente era amigo. A hora que eu saía da função gerente, eu era uma pessoa legal. Eu não era um gerente legal e produtivo. E aí eles começaram a me passar coisas que eu tinha que melhorar, que eu não sabia ensinar, que eu não sabia cobrar, que eu não sabia mostrar, e aí aquilo ia me doendo porque eu não concordava. Só que eu tinha que ficar quieto, eu aprendi que eu tinha que ficar quieto. E aí eu comecei a falar, cara, deixa eu prestar atenção. E aí eu comecei a melhorar. Comecei a prestar atenção, comecei a estudar mais, ter outras matérias. Aí eu comecei a ver muita coisa na internet, que aí começou a ter muito conteúdo na internet, que eu acho fantástico o conteúdo de graça, né, que tem na internet. E aí eu comecei a aplicar as coisas, ser mais parceiro deles, desenvolver eles, acompanhar atendimento. E foi onde uma satisfação que eu tenho. Isso em 2018, 2019. Aí no fim de 2019 foi quando eu decidi que eu ia sair da Microlins, comecei a negociar com outras empresas. Quando eu fui comunicar eles, em janeiro... Por que você decidiu? Vou contar. Mas só pra essa parte, quando eu fui comunicar eles que eu ia sair, isso foi dia 2 de janeiro de 2020. Eu falei pra eles, vamos fazer o feedback, começando o ano. E nenhum dos dois, que era o Igor e o Henrique, o Igor, que é meu amigo até hoje, foi meu padrinho de casamento, e o Henrique, que tá trabalhando comigo na consultoria. Eles não tinham o que falar. Eles falaram assim, eu falei, não, fala. Não, e eu lembro que foi uma frase do Henrique mais ou menos assim, eu não lembro as palavras exatas, mas o sentido foi, o que você tinha que melhorar, você melhorou hoje, você é um ótimo gerente. Caramba, então, assim, foi um processo de 2 anos. Não foi assim, mas foi escutando a equipe.